Michael Wittmann é sem dúvida o as de tanques mais conhecido da história. Com suas 138 vitórias confirmadas, ele é certamente um dos melhores. Mas quem foi Michael Wittmann? Ele é um dos poucos membros da SS que ainda é respeitado por muitos, graças à sua incrível habilidade como comandante de blindados. A ação mais conhecida de Wittmann é sem dúvida a emboscada de Villers-Bocage. Em Villers-Bocage, ele destruiu uma coluna britânica inteira, composta por tanques, veículos blindados e armas antitanque em apenas 15 minutos. No dia 22 de abril de 1914, nasce um menino na cidade de Vogeltal, na Baviera. Esse menino cresceria e se tornaria uma máquina de propaganda nazista. Wittmann veio de uma família de agricultores. Tinha um irmão e 3 irmãs. Após a carreira escolar, Wittmann, de 16 anos, veio trabalhar com o pai na fazenda, até quando ele decidiu sair em 1933. Um ano depois, em 1934, Wittmann juntou-se ao serviço de trabalho voluntário. Durante esse período, o jovem Wittmann encontrou sua vocação. Ele queria ingressar no exército alemão. No final de 1934, alistou-se para um período de 2 anos no exército. Ele se juntaria às fileiras do 19º Regimento da Infantaria, baseado em Freising, Baviera. Durante seu treinamento no 19º Regimento, Wittmann ficou cara a cara com um Panzer pela primeira vez. Foi durante seu treinamento que ele viu pela primeira vez o Panzerkampfwagen I. O jovem Michael Wittmann ficou imediatamente fascinado por isso. Ao trabalhar na fazenda, ele já havia visto muitas peças de máquinas, mas nada parecido com o Panzer I. A paixão pela guerra blindada havia começado. Após seus 2 anos de serviço no exército regular, Wittmann recebeu o posto de Gefreiter, quando ele foi dispensado com honra. Após seu período na infantaria regular, Wittmann ingressou nas fileiras da SS. Em abril de 1937, foi designado para o regimento que mais tarde se tornaria a divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler. Na SS, ele treinou para se tornar membro de um carro blindado. No final de 1937, Wittmann foi promovido a SS Sturmann. Um ano depois, participou no Anschluss, ou anexação da Áustria, e na ocupação dos Sudetos. Ele também se juntaria ao Partido Nazista no mesmo ano, embora não parecesse ser um fanático nacional-socialista. Em 1939, Michael Wittmann foi novamente promovido. O jovem Wittmann agora tinha o posto de SS Unterscharführer. Devido à Blitzkrieg, Wittmann não viu nenhuma ação importante no primeiro ano da guerra. Além disso, Wittmann foi designado como sargento de treinamento para uma companhia recém-formada. Uma grande mudança para Wittmann aconteceu em 1940. Naquele ano, ele foi transferido do pelotão de carros blindados para uma bateria de armas de assalto, bateria onde comandaria o Stug 3. Depois que o treinamento foi concluído em 1940, foi enviado para a campanha dos Balcãs no ano seguinte, em 1941, onde o Leibstandarte desempenhou um papel de ponta de lança no ataque. Embora Wittmann não tenha visto nenhuma grande ação, ele participou da captura da 13ª Divisão Grega. Após as campanhas menores, Wittmann foi enviado para a maior campanha de todas, o Fronte Leste. No dia 12 de julho de 1941, Wittmann recebeu ordem de se deslocar em direção a uma colina conhecida como Ponto 655, que era um excelente ponto de vista para os atacantes alemães. Depois de chegar à colina, Wittmann e sua tripulação viram 18 tanques T-34 russos se aproximando deles. A tripulação destruiu com sucesso o primeiro tanque, sendo a primeira das muitas vitórias de Wittmann. Em sua primeira ação tanque contra tanque, Wittmann e sua tripulação destruíram 6 tanques soviéticos. Wittmann receberia a Cruz de Ferro de segunda classe por suas ações no dia 12 de julho de 1941. Em outubro do mesmo ano, Wittmann viu inúmeras ações, nocauteando mais alguns T-34. No dia 10 de outubro, Wittmann foi novamente promovido. Ele agora tinha o posto de SS Oberscharführer e estava pronto para o treinamento de oficial. No final de novembro, após participar da captura de Rostov, Wittmann foi presenteado com o distintivo de assalto Panzer, ou tanque de assalto em prata, por participar em 25 ações. Em 1942, Wittmann retornou à Alemanha para o treinamento de oficial. Ele foi alojado em Bad Tölz, na Baviera. Após seu treinamento, Michael Wittmann foi transferido para os Panzers como candidato a oficial. No final de 1942, foi posicionado no Batalhão de Treinamento e Substituição de Panzer Pesado 500. Esta unidade estava localizada em Paderborn. Lá ele recebeu uma nova promoção. Wittmann rapidamente subiu na hierarquia. No final de 1942, ele era SS Untersturmführer. Wittmann então se mudou para a França, onde veria o famoso Tiger I pela primeira vez em sua carreira. Tornar-se comandante do Tiger I exigiu muito treinamento, o qual realizou na França. Em janeiro de 1943, Wittmann estava de volta ao leste. Fez parte da 4ª Companhia Pesada do 1º Regimento SS.
Antes de comandar o Tiger I, Wittmann foi designado pela primeira vez para comandar um pelotão Panzer. Em abril de 1943, Wittmann finalmente recebeu a sua máquina de 57 toneladas. Ele foi designado para comandar o recém-formado 4º pelotão. O primeiro Tiger de Wittmann tinha a torre número 411. Em maio de 1943, a 4ª companhia foi renomeada para a 13ª Companhia Pesada. Portanto, os números da torre tiveram que ser alterados. Wittmann agora tinha o número 1331. Wittmann logo levaria seu Tiger I ao que é até hoje uma das maiores batalhas de tanques da história, a Batalha de Kursk, conhecida como Operação Cidadela. No primeiro dia da Batalha de Kursk, em 5 de julho de 1943, Wittmann sofreu alguns azares com o tanque e um de seus tripulantes ficou gravemente ferido. Mesmo assim, conseguiram destruir 15 equipamentos russos, 8 tanques e 7 canhões antitanque. Pouco antes da Batalha de Prokhorovka, Wittmann, de 29 anos, já havia destruído cerca de 30 tanques russos. O dia 12 de julho de 1943 viu a Batalha de Prokhorovka, onde Wittmann tinha o dever de proteger o flanco esquerdo da divisão Leibstandarte. Numa batalha em que os tanques alemães estavam em desvantagem numérica de 3-1, Wittmann e seus companheiros tripulantes mantiveram sua posição. Prokhorovka foi uma vitória tática para os alemães, mas nenhum objetivo real foi alcançado. O 2º SS Panzerkorps, do qual Leibstandarte fazia parte, destruiu cerca de 300 tanques russos naquele dia. Em 17 de julho de 1943, o 2º Corpo Panzer SS foi retirado da batalha e Wittmann e sua tripulação mudaram-se para a Itália. Foi na Itália que foi formado o 101º Batalhão Panzer Pesado. Novos tiques chegaram para elevar o 101ª Força de 27 tanques. Wittmann comandou o 2º pelotão. Sob seu comando haviam 4 Panzers. No final de 1943, Wittmann e o recém-formado 101º Batalhão Panzer Pesado partiram para o fronte leste mais uma vez. Em 13 de novembro de 1943, depois de literalmente ter sido colocado em ação desde o início para impedir o avanço soviético perto de Brusilov, Wittmann e sua tripulação conseguiram destruir cerca de 24 peças blindadas soviéticas. Mesmo assim, a situação era sombria. Definitivamente, quando o Tiger de Wittmann quebrou alguns dias depois, no dia 21 de novembro, Wittmann levou seu Tiger aleijado de volta ao campo para lidar com a ameaça soviética. Ele e sua tripulação destruíram 13 tanques e 7 canhões naquele dia. No mês seguinte, Wittmann e sua equipe continuaram acumulando abates. Quando a guerra entrou no ano de 1944, Wittmann destruiu outros 9 tanques soviéticos, e em 10 de janeiro, Wittmann foi finalmente recomendado para a Richter Cross, conhecida como Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, que recebeu 4 dias depois. Nesse breve período, Wittmann destruiu outros 22 tanques soviéticos. O contador já estava em 88 tanques nocauteados. No final de 1944, Wittmann finalmente derrubou seu 100º tanque. Pouco depois, recebeu um telegrama do quartel-general de Hitler confirmando que ele receberia as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro, e receberia pessoalmente de Hitler no dia 2 de fevereiro. Com as folhas de carvalho, Wittmann também recebeu uma promoção, tornando-se SS Obersturmführer. Mais tarde, ele comandaria a 2ª Companhia da Divisão Panzer SS Pesada 101, depois que seu comandante ficou gravemente ferido. Naquela época, Wittmann era o comandante de tanque de maior sucesso da história. Wittmann deixaria o fronte leste, de uma vez por todas, com mais 9 vitórias em combate. Depois disso, ele receberia as boas-vindas de um herói em casa, onde Wittmann ganhou um merecido descanso. Ele poderia finalmente passar algum tempo com sua noiva de 19 anos, Hildegard Bummester. Eles se casariam em 1º de março de 1944. No final de abril de 1944, Wittmann juntou-se novamente aos seus camaradas, desta vez na França. Lá eles notaram uma mudança severa nas paisagens. Em vez das planícies abertas da Rússia, encontraram florestas densas, sebes e cidades. No dia seguinte ao desembarque dos aliados na Normandia, em 6 de junho de 1944, Wittmann e sua unidade foram convocados para o serviço. A caminho da Normandia, Wittmann e seus homens veriam mais uma nova ameaça, os ataques aéreos. Esses ataques aéreos nocautearam vários tigres da unidade a caminho da batalha. Na noite de 12 para 13 de julho, Wittmann chegou ao fronte próximo à cidade de Villers-Bocage. Na manhã do dia 13, a história veria algo notável. Quando uma coluna de tanques e veículos blindados britânicos se aproximou de sua posição, Wittmann tomou a iniciativa e iniciou seu ataque. Em menos de 15 minutos, 13 ou 14 tanques, 2 canhões antitanque e 13 a 15 veículos de transporte foram destruídos pelo batalhão SS Panzer Pesado 101, a grande maioria sendo atribuída a Wittmann. Após a ação, Wittmann recebeu a recomendação de espadas adicionais ao seu já impressionante prêmio da Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Em 22 de junho, Wittmann recebeu suas espadas por Sepp Dietrich. Ele também foi promovido a SS Hauptsturmführer. O já famoso Wittmann era agora uma estrela na Alemanha.
e provavelmente elevou o moral de muitos alemães graças às suas ações. Ele foi autorizado a viajar de volta para sua família por um curto período, e Wittmann também recebeu um novo emprego como instrutor na escola de treinamento Panzer em Paderborn, mas Wittmann recusou a oferta generosa, uma decisão com resultado fatal. Então ele voltou para seus camaradas na Normandia, que ficaram entusiasmados com a sua decisão de se manter na luta com eles. No dia 10 de julho, Wittmann recebeu o comando do 101º Batalhão de Tanques Pesados SS. Ele também foi apresentado a um novo Tiger, o blindado 007, de Westenhagen, que foi ferido dias antes. Os aliados continuaram a aumentar o seu ataque, e a luta tornou-se cada vez mais intensa. Os britânicos lançaram a Operação Totalize, em 8 de agosto. Wittmann foi encarregado de ir a Sint-Hooks para ocupar as alturas ao redor de Saint-Agen-de-Krasmenieu, ao norte, que foi capturado por unidades britânicas e canadenses. No caminho eles encontraram alguns Shermans, da 4ª Divisão Blindada Canadense, que eles destruíram. Um pouco mais adiante, próximo a RN 158, Wittmann e seus 7 Tigres atravessaram terreno aberto em direção ao terreno elevado, quando foram emboscados por tanques do Esquadrão A do 1º Northamptonshire Yeomanry, pelo Esquadrão A do Regimento de Fuzileiros Sherbrooke e pelo Esquadrão B do 144º Regimento Blindado Real. Durante a emboscada, um projétil penetrou no casco superior do Tiger de Wittmann, incendiando a munição. O fogo resultante engoliu o tanque e explodiu a torre. O lendário comandante de tanque foi morto em combate, mas na época estava listado como desaparecido. Até hoje permanece incerto quem matou Wittmann. Logo após a batalha, os moradores locais enterraram os corpos de Wittmann e sua tripulação. Graças às pesquisas de Monsieur Jean-Paul Palud, na década de 80, o túmulo foi finalmente descoberto em Gazmenil, perto da estrada principal de Caen e Falaise. A pedido da Comissão Alemã de Túmulos de Guerra, os corpos da tripulação foram cuidadosamente desenterrados, com Wittmann sendo identificado positivamente pela prótese dentária que ele usava, após uma lesão facial na Rússia. Após a identificação, Wittmann e sua tripulação foram enterrados novamente, no vizinho Soldatenfriedhof, em Lacambe. Wittmann deixou para trás sua esposa e um legado de comandante de tanque de muito sucesso. Ele foi acreditado pela destruição de 138 tanques e 132 canhões antitanque. Alguns são reservados pelas conquistas de Wittmann, devido ao fato dele ter um blindado melhor e uma arma melhor na frente oriental, e que é apenas graças ao Panzer que ele foi acreditado com tantas mortes. No entanto, é fato que Wittmann ainda é um dos melhores comandantes de blindados da história, com grande capacidade situacional, consciência e habilidade geral. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se, deixe sua curtida e um comentário com uma sugestão de uma personalidade, batalha ou acontecimento que gostaria de ver aqui neste canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.